Então, boa tarde a todos, né? Estou fazendo a abertura, então, da 7ª reunião ordinária do Conselho. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. A gente começa com nossa reunião, com a aprovação da ata da nossa 6ª reunião ordinária, né? Que foi enviada por e-mail de todos os conselheiros, suplentes. E aí foi encaminhado um e-mail da titular de dança, que é da Luana, que só ela pediu alteração em algumas coisas, e a gente fez alteração, a Tayana, né, exatamente, que ela fez alteração na linha 36, que foi corrigido que em 28/8 o convite de Pedro Gotardi, porque antes na ata estava conselheiro, e ele já não era mais conselheiro na partir daquele momento, né? Teve a inclusão também na linha 59, 57 e 59, com os seguintes dizeres. Camila perguntou se essa pauta poderia ser levada para a próxima reunião e sugeriu que os conselheiros trouxessem nomes para a indicação do certificado Amigo da Cultura. E na linha 99 foi corrigido para Heloísa Camilo, porque antes só tinha o nome da conselheira, né? Só o primeiro nome. E como agora a gente também tem uma suplente chamada Heloísa, então agora foi colocada a diferenciação do sobrenome. Foram só isso de alteração da nossa ata, da nossa 6ª ata, né? Ninguém mais mandou nada, já foi alterado. E a gente pode começar falando das correspondências recebidas. A gente teve... Não vamos ter nessa reunião, gente, o saldo da conta do fundo, tá? Porque a servidora que passa essas informações, ela está de férias, ela retorna dia 25. Então, assim que ela retornar, eu peço para a gente vai pedir para ela ver como é que está o saldo e a gente encaminha para vocês saberem, ok? Então, sobre o saldo do conselho do fundo é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa no meio do que eu estou falando, por favor, levante a mão, tá? Não se esqueçam disso. Tem a opção ali. Aí a gente teve correspondência enviada. No dia 24, a gente mandou o ofício número 20 para a secretaria, solicitando a nomeação dos conselheiros suplentes, que foram eleitos, tá? A gente também mandou, no dia 30, o ofício 21, que a gente mandou aquela carta dos professores de alemão da rede municipal referente ao projeto Pluris. Esses ofícios foram encaminhados a partir da nossa reunião, né? Que foram solicitados. A gente teve correspondência recebida, que vocês também receberam, né? Os conselheiros suplentes. A gente recebeu o convite do lançamento do livro do Ramon Lima, no dia 28/9. No dia 5/10, a gente recebeu o convite do lançamento do livro da Terezinha Manzac. No dia 14/10, a gente recebeu o convite da oficina da Sandra Bogman. No dia 14, a gente recebeu o convite do conselheiro, também do lançamento, novamente, do livro da Terezinha Manzac. E no dia 3, é isso, de correspondências recebidas, todo mundo recebeu isso, tá, gente? Todos os conselheiros e suplentes. E aí, no dia 13, como todos souberam, a gente teve a assinatura dos contratos do fundo, terceira edição do Prêmio Herbert Rollins. Não sei se alguns aqui estavam lá, mas foi bem legal, foi muito bom ver os premiados. Agora a gente só está na expectativa do recebimento, né? Os premiados estão na expectativa do recebimento do prêmio, do valor. Diante disso, também eu quero alertá-los que o edital da Lei Aldir Blanc, ele está pronto, mas ele vai ser lançado amanhã. Então, conselheiros, suplentes, amigos, avise seus pais para amanhã ficarem ligados nas redes sociais do Conselho, da Secretaria, onde vai ser divulgado o lançamento do edital Aldir Blanc. Então, para todo mundo se inscrever aí, ler o edital, a gente também vai fazer encontros para falar sobre o edital, e a gente também vai fazer divulgação, então já fiquem sabendo. Eu comentei isso no dia 13, na nossa assinatura dos contratos. Então, é isso. Vamos ajudar a divulgar. Com isso, a gente adentra a pauta. Deixa eu passar aqui, que eu não passei. A gente vai passar para a pauta da AMP, que é Registro de Marcas e Produtos Culturais e da Economia Criativa. A Sandra Regina está aí? Olá, boa tarde. Sim, Camila, oi, Sandra, pode ficar à vontade. Então, tá bom. Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite de vocês
agradecer ao Rodrigo, que nos disponibilizou esse tempo para falar com vocês. O nosso presidente está aqui conosco também, o senhor Pedro. Não sei se ele gostaria de iniciar falando algo, senhor Pedro. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Tá. Boa tarde, Sandra, boa tarde a todos os participantes, boa tarde, secretário Rodrigo. Só realmente desejar uma ótima reunião a todos, e Sandra, deixo contigo para fazer as falas em nome da AMP. Obrigado. Ok. Obrigada, seu Pedro. Pessoal, então, na verdade, a gente gostaria de passar para vocês dois novos serviços, produtos, né? Não sei como que a gente chama, para... Oi? Alguém falou? Para que vocês conheçam, né, o que a AMP está ofertando agora também. Ele tem um foco bem especial para os artesãos, né? Então, um dos produtos a gente chama de marca de registro, e o outro a gente chama de Lojamp, que é uma loja online, né? Eu vou falar primeiro de marcas de registros para que vocês possam entender. Hoje, no mercado, os preços praticados geralmente tem uma tabela meio que fixa entre as pessoas que atuam nessa área, e eles giram em torno de R$ 1.500, R$ 1.600, né? Com a nossa... com a CONAMP, que é a nossa confederação, né? A nível Brasil, a gente conseguiu fechar uma parceria com o nosso advogado de lá, e ele consegue nos prestar esse serviço com um valor bem acessível, né? Hoje, o valor que ele pratica para poder atender os nossos associados fica em torno de R$ 400, então é um valor bem atrativo, assim. Mas as taxas que já se pagaria, independente, né, desse serviço, com os outros, também existem essas taxas que é cobrado pelo INPI, né, que é o Instituto Nacional do Patrimônio Intelectual, enfim, mas é um valor bem atrativo. Assim. Tendo essa necessidade, a gente faz um estudo de viabilidade dessa marca. Esse estudo, a princípio, ele não tem custo, só para a gente verificar se, de fato, tem como registrar essa marca, né? Para não se perder tempo depois no trâmite do processo, por isso que a gente consegue enxugar um pouco o valor. E aí, tendo o ok, isso demora 24 horas para fazer um processo muito rápido, né? Muito prático. A gente dá o retorno para o associado dizendo, ó, a tua marca está adequada, a gente consegue dar continuidade e fazer o pedido de registro. Aí sim, se paga a taxa do INPI, que ela é igual para todos, independente de qual local que você vai pedir para fazer o processo. E aí a gente dá continuidade, então, com o nosso advogado, com esse custo reduzido de R$ 400 para quem for MEI e para quem for CPF, né? Quem for ME e EPP é um outro valor, mas para quem é micro, para quem é ME, para quem é MEI e CPF, a gente tem esse olhar diferenciado, né? Então, acaba entrando uma gama bem grande dos artesãos e tudo mais. Então, essa é uma opção que a gente tem para mostrar para vocês. A gente está à disposição para depois poder dar mais detalhes, né? Hoje eu não vou tomar muito tempo de vocês, é mais para vocês terem ciência mesmo. Depois, se vocês quiserem, a gente consegue apresentar, inclusive com o responsável por esse processo, né? Que é o Dr. Marcelo, aí com mais detalhes, enfim. Para não tomar tempo de vocês, a gente vai dar um parecer assim mais geral. E se tiverem dúvida, a gente pode ficar à vontade, que no que for possível, que eu já vou respondendo, tá? Lembrando sempre que o registro da marca, ele tem uma validade de 10 anos, então, após esses 10 anos, a gente tem que fazer novamente o processo, né? Isso é algo que vem do próprio instituto, a gente não tem como... É assim que acontece. E aí, além desse produto que a AMP oferta, né? A gente tem o Lojamp, que a gente chama, que é a nossa loja online, né? É um processo bem simples de acontecer, fácil, prático e rápido, né? Temos ali uma equipe de apoio para poder atender, né? Então, assim, a gente tem uma estrutura toda preparada para pegar essa pessoa pela mão e ensinar, né? Então, desde o início, quando a gente opta em participar do Lojamp, que é essa loja online,
junto a gente disponibiliza um curso que é de marketing digital. Esse curso ele contempla 8 aulas, desculpa. Essas 8 aulas acontecem sempre na segunda-feira à noite, a partir das 19 horas. E aí a gente ensina, né, todo o processo, como que eu tiro a foto, como que eu faço a minha logo, como que eu crio a minha marca, como que eu vou disponibilizar esses produtos no site, enfim. A gente está sempre ali com o apoio de pegar mesmo pela mão e ajudar a pessoa do início ao fim, né? Então, tem todo o suporte técnico, um suporte de design, né? O suporte de criação, enfim, o suporte de marketing para que vocês possam, de fato, ser atendido em todas as necessidades que vocês tenham, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre o Lojamp aqui para vocês. As vantagens, né, de ter o Lojamp. Então, operação de venda 100% automatizada, a gente está ali, hoje a gente sabe que o cliente gosta de agilidade, às vezes eles querem comprar mesmo pela internet, então a gente está 100% ali à disposição deles, né, no horário que eles precisam. Campanha de datas especiais, então, assim, além do Lojamp promover campanhas regionais e nacional, lembrem que é uma plataforma que ela está a nível nacional, então todas as pessoas de qualquer cidade vai poder ter acesso aos produtos de vocês vão estar numa vitrine, né? Eles ainda fazem campanhas de datas especiais, então, por exemplo, tá chegando próximo do Natal, a gente vai fazer uma campanha específica para o Natal, tá chegando próximo do Dia das Mães, a gente faz uma campanha específica para os dias das mães, né? Tudo isso sempre com o suporte da nossa equipe interna, né, para poder auxiliá-los. Além disso, uma coisa que é bem importante, as pessoas nos perguntam, tá, mas o pagamento, né, como é que funciona isso? A gente vai receber certinho, tá tudo certo? Sim, o pagamento é 100% dentro da plataforma e 100% seguro, né? A questão da logística, da entrega, da mesma forma, a gente fez um convênio com o Correio, então, frete é pago pela pessoa que recebe, então tudo já está no processo, a gente explica tudo certinho dentro ali do curso, do marketing digital, como é que funciona essa questão da logística, né? Mas tudo isso já está inserido na plataforma, assim, você não se preocupa com nada dessas questões, tudo já foi pensado para isso, né? Você só precisa dar ok, né? E aí a gente ensina desde o início até o final de como que será esse processo e todos os processos vão ter o nosso apoio, né? Então, basicamente, gente, seriam essas as informações que eu teria para passar para vocês desses 2 produtos que a gente tem agora. É recente, a gente firmou uma parceria com eles em agosto, então a gente está trazendo para vocês agora de primeira mão, assim. Também tem uma pessoa responsável e poderia abordar essas questões para vocês com mais detalhes, com mais propriedade para falar, se vocês tiverem interesse, a gente pode marcar uma reunião. O João é responsável por esse projeto, né? Na nossa confederação, ele está totalmente à disposição, a gente só teria que marcar, a gente pode fazer de forma online, e aí, de fato, apresentar para as pessoas que poderiam ter interesse, né, em usar, enfim, a gente fica à disposição de vocês. Se tiverem alguma dúvida, quiserem esclarecer, agora também aproveitar, eu estou aqui para vocês, assim, fiquem à vontade. Ok, Rodrigo? Olá, boa tarde para todos os presentes. Quero cumprimentar o seu Pedro e a Sandra. Quando eu retornei para a secretaria, uma das primeiras visitas institucionais que foram realizadas foi justamente na AMP, até para entender e buscar divulgar essa ação enquanto associação de micros e pequenos empreendedores, da importância que nós temos aí alguns ganchos de parcerias institucionais, como o município, e aí coloco o Conselho de Cultura junto, nessa capacitação que existe e nessa facilidade com uma entidade do organismo social e do impacto que tem a AMP no Brasil. Então, acho que uma das coisas mais importantes a destacar é que a região de Blumenau, com a aplicação desse modelo, ela quase que sai na frente, né, da intenção de tentar, primeiro, fazer com que artistas, não somente artesãos, mas profissionais do setor cultural, possam fazer o registro dos seus bens culturais, das suas propriedades intelectuais,
serem salvaguardadas, terem um capital humano validado pela sociedade, através de uma entidade que tem um respaldo nacional conhecido. Então, é importante, de repente, até como sugestão para a presidência do conselho e até para todos nós, conselheiros, que o tempo aqui é muito rápido, mas que, de repente, a gente possa fazer uma reunião específica, aberta à comunidade, através de uma plataforma, para que a AMP possa explicar como isso funciona, tirar essas dúvidas e tentar deixar esse canal aberto, inclusive aproveitando os nossos canais de comunicação da Secretaria e do Conselho para mobilizar o segmento cultural através dessas parcerias, da importância que se pode fazer através dessas conexões. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é a possibilidade de participar dessa loja de venda de produtos. Não se restringe apenas ao artesanato. Qualquer bem cultural pode ser comercializado, desde um espetáculo até um produto como um livro, como CD, DVD, enfim. E essa loja dá esse suporte. Então, eu acho que também é uma oportunidade de a gente começar a pensar como produtores, gestores e partícipes culturais esse envolvimento com entidades como essa. No mais, eu quero agradecer a gentileza da Sandra e do seu Pedro de terem vindo aqui, Camila, para compartilhar essas experiências, e fica a minha sugestão para o Conselho pensar talvez num bate-papo ou num encontro específico para tratar dessas questões, porque uma das maiores dificuldades do nosso setor é esse entendimento técnico, de como fazer, com quem falar, com esse suporte jurídico que tem, com essas facilidades que tem ali, que às vezes a gente desconhece. Obrigado. Sim, perfeito. Eu queria que a Sandra encaminhasse para a gente, se possível, esses materiais, assim, que a gente possa também estar passando para os conselheiros, já para eles terem uma noção, né, dessas oportunidades, e então a gente conversar para fazer esse encontro, assim, divulgar um encontro, né, dos interesses não só dos conselheiros, como da comunidade artística, né, que é interessante saber disso, mas seria legal ter esse material antes, a gente compartilha com eles e tenta ver esse momento desse encontro. Pode ser? Sandra? Pode ser sim, Camila. Eu posso, de repente, não sei se tu queres, eu tenho um contato da Tayana e do Rodrigo. Isso. Se vocês depois quiserem me passar o e-mail, para eu encaminhar por e-mail, ou se encaminham pelo WhatsApp mesmo, mas a gente encaminha sim. A gente fica à disposição, agradece novamente, né, a disponibilidade de nos receberem aqui. E aí a gente vai alinhando e vai conversando para marcar uma outra conversa, se vocês quiserem, a gente está bem à disposição mesmo. No chat, a Tayana acabou de colocar o e-mail que você pode encaminhar essas informações, né? Tudo que você falou, se tem esse material pronto, a gente já... E, gente, eu queria pedir desculpa para vocês e voltar para uma pauta que é a aprovação da ata, que acabou passando batido. Não sei se é isso que o Clay quer falar, Clay. Oi, Camila. Não, olha, referente a essa pauta agora aqui da AMP. Claro, pode falar. Eu concordo ali, né? Basicamente assinar embaixo na fala do secretário. E eu acho que é importante, né, a gente ter o espaço aqui, esse cenário que a AMP está colocando, a gente está falando em marketplace, né? Quando a gente vê hoje a disponibilidade de espaço, né, de um PDV, na grande maioria das vezes, os nossos artesãos aqui, eles têm uma visibilidade sempre física, né, para colocar o seu produto à disposição. Eu acho que seria muito importante nós usarmos as nossas redes sociais, os nossos contatos, para, enfim, termos esforços aí para repassar esse tipo de informação aos demais produtores culturais do município, de ter essa oportunidade não só como marketplace, mas também como propriedade cultural, que eu acho que é um ponto bastante importante, né? A gente vê produtos belíssimos, com uma identidade própria daqui da região, sendo produzidos, e às vezes você vai encontrar esse produto em outras regiões, né? Claro, a gente daí não percebe que algumas coisas foram criadas aqui e vê em outras regiões com uma qualidade bastante inferior, e não existe nada, nenhuma proteção, na verdade, para isso. Então a gente descobre sim que, entre aspas, os nossos produtores culturais aqui e artesãos, eles precisam de auxílio, né? Precisam desse tipo de auxílio, seja jurídico, seja comercial, administrativo. Então essa qualificação ali eu acho que é bastante importante.
Perfeito, então vamos fazer assim, Cleias. Passando a reunião, a gente vê o material com a Sandra, eu posso te chamar para a gente se organizar com essa reunião, com esse encontro, pode ser? Sim. Te colocar junto nessa comigo? Obrigado. Vamos lá. Então tá, gente, sobre a aprovação da ata, mil desculpas que travou aqui, acabou passando, mas vocês querem que eu repita sobre a alteração que a Luana indicou, ou a gente já parte para a aprovação? Podemos aprovar, né? Então, só para alertar que quem aprova a ata agora, quem está presente, segundo a nossa secretária Tayana, no governamental seria o Rodrigo, a Mia, o Julian Plautz, a Ionara, a Vânia, a Daniela Cardoso, o Nilson e o Juan Rosa. E da sociedade civil é o José Inácio, o Clay, a Heloísa, Camilo, o Arnaldo, Isaías, Fernanda, o JP, né, o João Paulo, a Raquel e eu. Então, se a gente faz uma votação simples, as pessoas que eu citei, então, vão ali colocando, acho. Tayana, você está prestando atenção no chat? Sim, Camila, estou acompanhando aqui. Camila, e se não tiver ninguém ao contrário, a gente aprova ela por unanimidade. Ok. Lembrando que a Camila só passou os nomes dos titulares, tá? Que são os que votam nesse momento. Quando tem titular e suplente na sala, vota apenas o titular. O suplente vota só quando substitui o titular. Temos a ata aprovada? Sim, a ata aprovada. Perfeito. Camila, Presidente. se tu me permites, eu já anotei aqui certinho o e-mail, eu encaminho para você depois o material. Perfeito. Eu gostaria de pedir licença para você, se eu tenho um outro compromisso na sequência. Tudo bem se a gente se retirar da sala? Pode ficar à vontade, Sandra. Entramos em contato futuramente. Então, tá bom. Obrigada. Okay, obrigada. Boa reunião. Tchau, tchau. Obrigada. Temos uma mão levantada, mas alguém falou Camila. O Arnaldo está com a mão levantada, Arnaldo. Mas alguém falou Camila, não fui eu, tem direito. Não foi você quem falou Camila. Na verdade, fui eu, Clay, que Oi, falei, Clay. chamei presidente. Não, é só para colocar como uma sugestão aqui, quando nós temos situações protocolares como essa de aprovação à ata, eu acho que a TAI poderia só fazer uma chamada assim para ver quem tem a grande maioria das vezes, nos casos, elas estão sendo aprovadas unânime, então fica até talvez mais ágil para a gente só ver assim, alguém tem algum comentário, alguma desaprovação, senão a gente já toca para uma aprovação direta, a não ser que nós tenhamos que formatar aqui, mas eu entendo que o silêncio já dá um ok também, né? Sim. Se me permitirem essa sugestão. Tranquilo, talvez a gente coloque como se alguém tiver, né, como você disse, em desacordo, que se manifeste. Se ninguém não, silêncio. Então é isso. Arnaldo, sua mão está levantada, diga. Baixei, né? Duas coisas, Camila. Eu peço, se possível, antecipar na pauta de hoje o assunto sobre as indicações para o amigo da cultura. Tendo visto que eu vou ter que me ausentar no fim da reunião, teria, além da setorial de dança, também o que a Manu pediu para eu repassar para o grupo, então, se possível, antecipar essa pauta, eu agradeço. Então, gente, Arnaldo fez essa solicitação, se todos estiverem de acordo, a gente passa a pauta 7ª, né, a 7, que é a sugestão dos nomes do mérito da cultura, para a 5ª pauta. Vocês se manifestarem ali no chat. A gente passa para frente, Arnaldo, se todos estiverem de acordo. Se alguém tiver em desacordo... Exatamente, o acabou de falar. Tem alguém de desacordo que não possa? Todo mundo acordado. Então, Camila, posso falar um pouquinho? É Daniela da CEMED? Desculpa, Daniela, pode falar. Seria a minha pauta, certo? Isso.
Eu tenho um compromisso já agendado com a secretária Patrícia, então eu pediria que a Maria Luísa pudesse falar agora, conforme a pauta. Então, Arnaldo, seria muito trocar da praça para o do mérito, então? Pode ser? Para a gente não atrapalhar para não também para não atrapalhar o atrapalhar, andamento da então, a convidada? CEMED, exatamente. Não tem problema quanto a isso. A parte de praça, quando troquei, a Chita tem sugestões a fazer e ela faz. E aí a do mérito, eu entro depois, então, sem problema nenhum. Ok, então vamos manter a pauta. Sim. Tá bom, muito obrigada, agradeço, Imagina. Tá? É isso. Bom. Então pode falar a Maria Luísa, a diretora Maria Luísa da CEMED. Boa tarde, ela está presente? Está sim, Maria Luísa. Oi, boa tarde. Boa tarde. A palavra é sua. Então, eu estou hoje, nesta tarde, incumbida para falar um pouquinho do projeto Pluris, né? Então, o projeto Pluris, ele foi criado em 2003, né? Ele tem um objetivo, né, na época, e continua tendo, né, até o término de 2021, o objetivo dele, né, era a interação das duas línguas, inglês e alemão. Então, nós tínhamos o projeto Pluris, temos ainda até o final deste ano, o projeto Pluris para a língua alemã e a língua inglesa, certo? Então, ele se divide no campo, nas escolas do campo, né, que seriam lá da Vila Itopava, né, apenas o alemão, do pré ao 5º ano, e na parte, né, na área urbana, então, que seriam as escolas do centro, nós temos o inglês, alemão a partir do 4º ao 9º ano. Então, as escolas do campo com 2 aulas semanais e as escolas centrais com uma aula, né, semanal. E o que acontece? Diante da base comum curricular, né, nós já vamos ter a obrigatoriedade do 6º ao 9º ano de ofertar a língua inglesa. Então, o que acontece? Nós temos 16 turmas, né, que acontece o projeto Pluris, em 16 escolas, e 2 CIs. Então, no decorrer desse tempo, dessa trajetória, o projeto Pluris, ele foi apresentando algumas fragilidades, né? Uma delas é a falta deste profissional, né? Então, nesse período, né, a gente percebeu que não temos os profissionais habilitados, principalmente na língua alemã. Outro ponto que o projeto Pluris, e como é um projeto, a secretaria, a qualquer momento que ela... Todo projeto, não só da Secretaria Municipal de Educação, mas todo projeto que se sentir frágil, né, que se percebe que ele há uma fragilidade, a secretaria, né, ou qualquer outro órgão, ele tem autonomia para que a gente possa estar substituindo. Como hoje nós temos a educação bilíngue, né, que ela está na rede municipal de ensino, nós temos aqui 11 escolas. Então, por esse motivo, a gente resolveu, então, extinguir o projeto Pluris e deixar, então, com a organização com o projeto bilíngue, né? Por quê? Porque um dos objetivos da educação bilíngue é a comunidade de fala, né? Então, isso para nós é muito importante, porque além dos alunos terem que aprender o inglês, né, saber falar o inglês ou o alemão, né, escrever, mas existe a comunidade de fala. Nós temos 2 escolas pilotos, que eles têm atividades complementares. Nessas atividades complementares, os nossos alunos, eles falam o tempo todo, interagem o tempo todo com os professores no inglês, né? E também porque o projeto Pluris, o aluno, ele interage 4 horas com a língua, ou seja, né, as crianças que têm o projeto
o alemão, né, a educação bilíngue na língua alemã, os alunos, 4 horas eles estão interagindo, né, com o professor, com seus colegas no alemão. E, no entanto, o projeto Pluris, ele contemplava uma aula por semana, né? E nessas escolas que nós temos, que são 2 escolas pilotos, que é a Elis Klabund, que fica na Vila Itopava, e a Fernando Osser, que fica aqui na Boa Vista, o que se percebe? Principalmente aqui na Boa Vista, a comunidade de fala, ela é muito acentuada, porque a criança, ela já traz essa cultura, né? Então, lá na Vila Itopava, a gente sabe que a cultura já está impregnada, né? Então, as crianças já falam alemão em casa, os pais, os avós, então existe toda essa comunidade de fala. Aqui, na Fernando Osterman, quando nós adotamos a educação bilíngue em inglês, nós pensávamos que nós talvez teríamos algumas dificuldades na interação com a língua, né? E a gente se surpreendeu, porque tanto os nossos alunos como as famílias, inclusive as pessoas do bairro, né, elas abraçaram esse projeto. Existe o mercado ao lado da escola, esse mercado, né, foi conversado com todos os fornecedores, então você entrando lá no mercado, existe, né, os produtos tanto na língua portuguesa como na língua inglesa. Então, isso quer dizer o quê? Que ali a gente está fomentando, a gente está trabalhando a comunidade de fala, né? E um dos objetivos maior mesmo, né, o que implica, é a falta de profissionais. Por exemplo, nós temos uma escola bilíngue, a Alves Ramos, que tem a educação bilíngue e tem o projeto Pluris. Até o momento, nós não conseguimos esse professor, né? Então, assim, para um projeto ele ser executado com eficiência, ele tem que ser conduzido a 100%. A partir do momento que eu tenho alguma fragilidade e que isso dificulta, tanto é que em 2018 nós tivemos um diálogo com as escolas e tivemos já naquele momento 2 instituições de ensino que já desistiram, né, por conta dessa fragilidade, de não ter o profissional. E aí, o que acontece? Claro, né, os pais, eles entram em contato com a secretaria, eles entram em contato com as instituições de ensino e cobram esse profissional em sala de aula. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, porque se existe um projeto, nós vamos ter que ter 100% dos profissionais. A partir do momento que eu não tenho esses profissionais, eu não posso mais, então, ofertar 100% desse projeto. Então, por isso que se optou pela educação bilíngue, né? Porque as crianças terão e têm 4 horas de interação com o professor e existe toda uma interação com a comunidade, ou seja, é desenvolvido ali a comunidade de fala. Eu não sei se eu fui clara ou se existe alguma dúvida, estou aqui, né, para responder. Agora, é importante colocar que, de forma alguma, né, a Secretaria Municipal de Educação, ela extinguiu um projeto, né, e não valorizou a cultura, bem pelo contrário, nós estamos mantendo. Então, existe um projeto que, até 2024, que nós possamos ter 60% das escolas, né, atuando na educação bilíngue. Então, hoje, nós temos 11 instituições de educação bilíngue, a quantidade de 48 turmas, temos 1.197 estudantes, né? Temos professores da segunda língua, 28, a quantidade porque nós temos também, então nós temos 8 escolas de língua inglesa, 2 de língua alemã e uma de Libras, né? Então, lá a gente também tem 2 intérpretes e 2 instrutores. Ok, Maria Luísa, a gente tem o Rodrigo que levantou a mão, mas no chat a Tati pediu também a palavra há algum tempo. Rodrigo, eu só vou ceder para a Tati. Tati, 3 minutos, tá? Até 3 minutos para a tua fala. Beleza, boa tarde, gente. Vocês me ouvem bem? Sim.
Eu queria fazer uma pergunta até que a Maria Luísa comentou ao final da fala dela. Eu ia perguntar se o ensino de Libras estava sendo trabalhado dentro desse projeto do Pluris e se ele ainda está em execução em Blumenau, e também se existe alguma pretensão de ampliar, já que é a segunda língua oficial brasileira, né? Se a gente tem a pretensão da Secretaria de ampliar esse ensino de Libras nas escolas municipais. Então, o ensino de Libras, ele não está dentro do projeto Pluris, né? Ele está dentro da organização da educação bilíngue. Então, hoje nós temos a Libras, nós temos lá na na Oscar Umberral, né? Então, assim, existe uma vontade da Secretaria Municipal de Educação, do governo, de ampliar as escolas bilíngues. Se nós tivermos professores, né? Porque aqui agora a gente tem que trabalhar com esta realidade. A partir do momento que a gente tiver os profissionais, a gente vai ampliando gradativamente, tá? Então, a escola Oscar Umberhaus é uma escola muito receptiva, né? Os alunos adoram, né, o nosso projeto. Lá ele tem um projeto diferente. O professor ele não fica 4 horas em sala de aula, mas ele faz a itinerância e tem toda, né, essa comunidade ali de fala. Inclusive, nós estamos ofertando também o curso de Libras para as famílias, né? Então, a gente já tem 3 turmas. Nós temos 2 turmas com 40 horas, né? Uma carga horária de 40 horas e uma turma com 30 horas. Então, a gente aqui contemplou os profissionais, né? Os professores e os pais daquela comunidade e também os pais de toda a rede, né? Mas existem critérios, né? Caso haja vaga, então a gente abre para todos os funcionários profissionais da Rede Municipal de Ensino de Blumenau. Ok. Tati, fala, tudo bem? Sua pergunta foi respondida? Sim, eu agradeço o esclarecimento, Maria. Eu queria só perguntar também se essa dificuldade para encontrar os profissionais é a falta de um novo concurso público para ter mais vagas permanentes, ou se é pela falta mesmo de professores capacitados, bilíngues. Na verdade, da Libras também, né? Sim, né? Não é a questão aqui, não é o concurso público. Inclusive, a gente vai ofertar agora, né, o concurso público. Na verdade, é a proficiência mesmo, né? A falta de profissionais. Então, assim, a gente também está entrando em parceria com as universidades para que realmente possam abrir, né, as licenciaturas para que a gente possa realmente dar conta. Então, assim, a gente vê a importância da língua alemã, a língua inglesa também, mas principalmente a língua alemã, porque faz parte da cultura de Blumenau. Então, assim, quando a gente extinguiu o PUDES, inclusive passou pelo Conselho Municipal de Educação, né, e foi aprovado também a sua extinção, então não foi pela falta de vontade política ou por a gente não preservar, ao contrário, né, a gente quer manter, mas a gente, a partir do momento que você tem um projeto, que você tem uma proposta, ela tem que ser executada 100%. A partir do momento que você começa a ter fragilidade, se você não tem como dar conta, né, dessas dificuldades, aí a gente tem que avaliar. Então, se hoje nós temos a educação bilíngue, que ela tem uma outra proposta, que é uma proposta mais ampla, nós vamos ficar com a educação bilíngue, sim, né? E até porque o projeto Pluris, ele se deu em 2003, e nós estamos aqui em 2021. Então, a gente sabe que, né, com o tempo as coisas vão mudando, né, as exigências são maiores, e claro que a gente sempre vai querer melhorar, né, o possível. Ok, obrigada. Rodrigo, quer fazer sua fala ainda? Sim, rapidamente, só agradecer a presença da Maria Luísa, representando a secretária Patrícia, e só esclarecer algumas coisas, né? Quando se fala em projeto Pluris, um projeto é diferente de um programa. Na verdade, a gente tem que olhar de uma maneira desafiadora para a cidade, quando a gente tem algo que era
quase que uma incubadora de uma experiência, de que foi o projeto e do que é o projeto Pluris, e do que a cidade tem colocado no desafio em fazer com um programa de ensino bilíngue, que contempla o alemão, o inglês, voltado para a língua britânica, e o Libras. Então, a gente tem um desafio como cidade de pensar, e daí se passa por várias questões, mas ou iniciávamos ou iniciávamos. As questões não são apenas somente no eixo cultural, mas de mercado, de estratégia de posicionamento, de oportunidade, de chance de trabalho, para que essas pessoas que aprendem hoje na escola possam depois agregar sua fonte de conhecimento ao ensino de uma língua estrangeira ou de uma língua nacional, como é o caso do Libras também. Então, a gente tem alguns desafios pela frente como sociedade. Talvez a Maria Luísa me corrija se eu estou errado. Mas acho que talvez o maior deles, né, como a Tati colocou aqui, o concurso foi aberto agora. Então, há um concurso buscando profissionais, há uma mobilização grande do município em fazer com que as instituições formadoras dos profissionais, esses professores, voltem para as salas de aula para fazer a sua habilitação, ou em línguas alemão, Libras e também língua inglesa, para que possam replicar esse conhecimento. Há um desafio, por exemplo, de fazer com que essa proficiência seja aferida de tempos em tempos, porque a língua é dinâmica, então, de tempos em tempos, essas línguas também sofrem evolução nos seus países de origem. Então, são desafios que a gente tem que se colocar como sociedade, de que, quando a gente ouve de uma maneira muito aberta, dizer, estão acabando com o projeto Pluris, espera aí, não é bem assim. Ninguém está mandando ninguém embora, a gente está ampliando uma proposta, o desafio é muito maior, é um programa de ensino de um outro idioma de maneira integral, o desafio é muito maior, é muito mais amplo. Então, e que bom que nasceu o projeto Pluris lá dentro da universidade, foi se desenvolvendo, a FURB é parceira institucional, a FURB é município, e nasce de lá e hoje é ampliado. Essa fala, muitas vezes colocada, porque a gente pensa que vai ser extinto, a gente tem que ver que ela está progredindo. E o desafio maior é conseguir esses profissionais agora para que busquem a graduação, inclusive os que estão em sala de aula tenham a chance de ter uma segunda titulação. Eu acho que os desafios são grandes e a Secretaria de Educação, sempre que tiver alguma dúvida, pode trazer esclarecimentos aqui para o Conselho. Até, Rodrigo, eu gostaria de acrescentar o que você está colocando, né, a importância que o governo tem e a prioridade de realmente estar ofertando para os nossos estudantes, né, uma qualificação e, assim, o bem que essas crianças terão numa escola pública, né, elas sairão do 9º ano sabendo escrever e falar fluentemente. Por que elas vão? Eu tenho certeza absoluta. Porque elas têm 4 horas de interação com a língua e com o professor, com os colegas, né? E como o Rodrigo colocou, né? O secretário Rodrigo colocou. Hoje nós temos que pensar também, existe a cultura, mas nós temos que pensar no desenvolvimento econômico da nossa cidade, né? Hoje, se uma empresa multinacional, ela vem para Blumenau, a primeira coisa, quando ela vai para ela se instalar no nosso município, primeira coisa que ela vai conversar, né, ou com o prefeito, ou com os secretários, né, seja com quem for, né, que está aqui na gestão do município, se realmente, se os nossos alunos, como que eles estão na proficiência da segunda língua, ou seja, no alemão, no inglês, no espanhol, enfim, né, e colocar para vocês, eu participei 2 semanas atrás no seminário internacional e no Panamá, né, que existe também uma experiência bilíngue, e colocar para vocês que o relato, né, da pessoa que estava apresentando o case, o que ela colocou é que a maior dificuldade é também os professores que não têm proficiência, né? E lá, né, na verdade, antes deles iniciarem o projeto, né, da educação bilíngue, o que aconteceu? Eles ofertaram a formação para todos. E os profissionais que não eram efetivos, que eram, né, contratados, e nada contra aqui, né, mas o que eles fizeram? Migraram para uma outra rede, para a rede privada. Então, no entanto, o poder público, ele ofertou a formação e, a partir do momento quando esse profissional estava pronto, ele migrou para uma outra rede, porque, claro, a procura é grande, né?
Então, colocar que existem desafios. Então, em 2003, ou até em 2018, o projeto Pluris, ele era, né, ele estava dentro de uma proposta, mas agora a gente não dá mais conta, né? Nós precisamos ampliar, né, ampliar todo esse conhecimento dos nossos alunos. Então, aqui, eu quero dizer que parabenizar, né, o governo que se preocupa com uma escola pública, né, que realmente os nossos alunos saiam aprendendo uma segunda língua, idioma, coisa que muitas vezes o aluno da escola pública não tem condições. Eu também estudei em escola pública, talvez muitos de vocês aqui também estudarem na escola pública, mas eu não saí falando inglês, né, ou alemão, né, fluentemente e nem escrevendo. Né? Por quê? Porque a proposta, ela não oportunizava isso. E hoje, nós estamos oportunizando aos nossos alunos, né, da rede pública, que ele saia do ensino fundamental, que ele vai para o ensino médio já, né, com o domínio de um segundo idioma. E vocês sabem que hoje nós temos um polo de tecnologia no nosso município, e vocês sabem muito bem que hoje você precisa falar fluentemente o inglês, né? Porque a própria tecnologia, o próprio processo em si, ele força que você saiba uma segunda língua. Então, para os nossos alunos, ontem nós participamos, acredito que o secretário Rodrigo também, do Entra 21, né? A formação dos nossos jovens aqui, né, de Blumenau. Então, a gente vê que aqueles jovens, né, a felicidade deles estarem ali, tendo uma formação e uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de trabalho. Então, a gente tem que preservar, sim, como o secretário Rodrigo mencionou, a cultura, mas a gente precisa, sim, também qualificar e pensar que os nossos alunos, ao término do ensino fundamental, ao término do ensino médio, que ele possa competir com qualquer outro estudante, né? Ou seja, da rede pública, ou seja, da rede privada, que ele tenha as mesmas condições, que ele possa fazer o Enem, que ele tenha as mesmas condições, que ele possa fazer um vestibular, que ele tenha as mesmas condições de conhecimento, que ele possa estar almejando uma vaga numa empresa, né? Ou seja, ela nacional ou multinacional, mas que ele tenha as mesmas condições que qualquer estudante do nosso município. Isso é equidade, né? É quando eu dou direito, eu dou oportunidade para todos, né? Então, é assim que a Secretaria Municipal de Educação, assim que o governo municipal pensa, né? Em relação aos profissionais, a gente fez uma chamada, a gente conversou com a chefia imediata, a gente oportunizou, né, a escolha em outras escolas. Então, assim, os nossos profissionais que estão hoje, que são efetivos conosco, eles não vão perder os seus empregos, eles irão continuar com o que eles são, né, até porque existe um concurso, e eles continuarão dentro do seu trabalho, no caso, que seria o professor de alemão. Não sei se eu fui clara, se alguém tem mais alguma dúvida, estou aqui à disposição, ainda. Ok, Rodrigo havia levantado a mão, mas depois desistiu. É isso, Rodrigo? Mas ele está se manifestando no chat. Ah, tá. Maria Luísa, tem manifestações no chat também, se tu quiser acompanhar, depois dá uma lida, mas eu acho que é isso. Essa reunião está sendo gravada, então ela vai ser passada para suplente, que até trouxe essa pauta na última reunião, esse assunto, e aí a gente vê, qualquer coisa a gente entra em contato com vocês também, mais uma vez, se ficar alguma dúvida, e aí a gente se fala. Nós estamos aqui à disposição. Perfeito. Se, por uma eventualidade, vocês tiverem interesse de fazer uma diligência, de conhecer as nossas escolas bilíngues, né, a gente está aqui à disposição, a gente pode organizar uma visita, eu acho que isso seria muito importante, tanto da língua alemã, né, que hoje é onde se tem mais uma polêmica em função do projeto Pluris, ou inglês, tá? Nós estamos aqui à disposição deste conselho, né, para qualquer dúvida,
né? E se quiserem fazer uma visita, nós estamos aqui à disposição de vocês. E queremos também agradecer esta oportunidade de estarmos aqui, né, podendo conversar um pouquinho, dialogar em relação, né, ao projeto Pluris. Perfeito. Tá ali já à tarde, provavelmente ela vai entrar em contato com você, falando que o pessoal do Comé vai querer conhecer aí as instalações, então vocês conversam mais, tá bom? Ótimo, muito obrigada. Obrigada a você pela sua participação aqui. Então, a gente vai passar para a próxima pauta, e as duas últimas pautas, que são regulamentação para ocupação da cultural das praças, tanto como sugestões de nomes do mérito cultural, as duas pautas têm o Arnaldo à frente. Não sei se o Arnaldo está aí ainda, se ele... Estou aqui, Camila. Se todos, se não tiver ninguém em desacordo em trocar essa pauta, é isso, Arnaldo? Ou a gente segue? Não, Camila, a minha sugestão seria inverter. Falar Então, primeiro a nomeação, porque fazer essa... se ninguém tiver problema com esse momento, a gente então faz essa troca, pode ser? Ninguém Tranquilo. Contra? Segundo sugestão do Clay. Como é? Eu acho que ninguém foi contra. Então, a gente... Deixa eu mais alguém no chat aqui. Ok, então vamos passar, então, Ana, já que você está à frente dessas duas pautas, o Isaías também está nessa, junto com você. Uhum. Isaías está presente, né? Pelo que Isaías eu vi aqui, está. né? Uhum. Olá, Isaías, tudo bom? É que eu estou no celular, eu não consigo ver todos, por exemplo. Pessoal, nós trouxemos na última reunião, né, de indicações para amigo da cultura, o que nós sugerimos na cadeira de dança, a Luana encaminhou isso, nós estamos reunidos na setorial, e junto à setorial nós trouxemos nomes para... Lá, então, nós deliberamos vários nomes dentro da setorial e decidimos, e deliberamos, então, com um acordo, para indicar pela setorial de dança o nome do professor Marco Aurélio da Cruz Souza, coordenador do curso de dança da FURB. Eu preparei um breve currículo dele, para quem não conhece. Ele é doutor em motricidade humana, especialidade de dança na Faculdade de Motricidade Humana em Portugal, 2019. Tem mestre em performance artística, dança pela faculdade também, motricidade humana na mesma universidade em Portugal. Pós-graduação, graduado em educação física, né, e pós-graduado em dança pela UFBA, e graduado em educação física pela FURB. É coordenador e coreógrafo do grupo de danças alemãs da FURB, e um grande incentivador. O currículo dele são 2 páginas, reconhecido por todos os cantos do Brasil e da América Latina como um excelente pensador da dança. E hoje, se nós temos um curso de dança, um curso de graduação em dança em Santa Catarina, o grande trabalho que o professor Marcos teve à frente tá ali personificado, tá ali tangível, né, dentro do curso de dança. Então, a setorial de dança apresenta o nome do professor Marco Aurélio de Cruz Souza como para receber o mérito da Secretaria de Cultura. E também a Manuela passou para mim, filha de Manuela Bach, suplente da pasta de literatura, ela não pôde estar presente, e pediu para que fosse indicada para essa leitura o nome da professora Cristina Ferreira. Ela é doutora em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, mestra em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduada em História pela FURB. Atualmente ela disciplina as cadeiras de História do Brasil e Prática de Pesquisa Histórica e trabalho de conclusão de cursos também. A área de especialidade dela é História Social da Cultura e História Política, com ênfase nas temáticas concernentes às culturas histórica e política. Tem um vasto currículo também de publicações, atua como pesquisadora em História Cultural aqui do Vale do Itajaí, com destaque para estudos sobre migrações e deslocamentos no século XIX, envolvendo essa relação entre imigrantes europeus, nativos e viajantes estrangeiros no Estado, o que tem muito a ver com a questão de cultura como toda a nossa região, né? Eu tenho esses 2 nomes para indicar. Eu acho que o Isaías ia trazer também mais alguma coisa. Isaías, Rodrigo, vou deixar o Isaías falar primeiro, depois eu te dou a palavra, tá bom, Isaías? Deixa eu arrumar meu fone.
Obrigado. Boa tarde a todos. A minha primeira sugestão era a pessoa quem serviu interinamente ali, o secretário Silvio, só que eu percebi que alguns dias atrás a secretaria já fez essa intervenção, né, de trazer esse mérito cultural como amigo da cultura, então seria redundante expor que o nome dele pela segunda vez. Mas como representante da cadeira de literatura e biblioteca, eu sugiro um nome, né, o Ismael dos Santos, graduado pela FURB, tem mestrado em literatura e doutorado em literatura, autor de mais de 50 livros, cidadão blumenauense há mais de 15 anos, e uma figura muito relevante e expressiva na área de produção literária, com um público-alvo em específico infanto-juvenil, que é algo a ser garimpado no meio de produção literária, né? A maioria procura público-alvo diferente, então a minha sugestão seria Ismael dos Santos. Eu vou dar a palavra para o Rodrigo, que ele vai explicar como é que funciona essa questão do amigo da cultura, mas vou deixar o Rodrigo falar e depois eu falo também. Rodrigo? Oi, gente. Deixa eu entender uma coisa. Nós estamos falando como conselho, mas eu estou entendendo que essa homenagem de amigo da cultura é do conselho. Sim, isso saiu na última... Você estava na última reunião? Desculpa, Rodrigo. Eu estava na última reunião. Então, eu entendo que esse certificado não sou eu, secretário, que tem que dar. É o conselho que tem que dar, assim como já deu para o caso da Nani Pereira. Acontece que, no regimento interno, nunca foi entregue certificado de amigo da cultura a pessoas da comunidade nesses 40 anos. Não estou aqui levando nem em consideração os nomes que foram apresentados como sugestões aqui. Com relação isso precisa ficar bem claro. Uma coisa é o amigo da cultura da Secretaria de Cultura. Eu não tenho obrigação do Conselho indicar nomes para amigo da cultura. A entrega do certificado de amigo da cultura para personalidades da cidade, para pessoas que ajudam a Secretaria Municipal de Cultura, que foi o caso que aconteceu na última sexta-feira, quando entregamos o certificado para as pessoas que doaram as mesas novas, o lustre novo, que ajudaram na confecção dos painéis aqui, são os parceiros da Secretaria Municipal de Cultura. Isso precisa ficar bem dito, bem claro. Foram as pessoas que receberam. Agora, eu entendo como conselheiro que o Conselho está deliberando para dar um certificado para pessoas da comunidade pelo Conselho Municipal de Cultura, onde esse certificado vai assinado pela Camila. Ponto. Certo? Com relação, agora falando como conselheiro, se esse certificado for entregue, pedindo licença aos nomes que foram colocados aqui, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, há muita gente com muita trajetória cultural e que está na estrada há muito mais tempo. A começar pela professora Sueli, que está aqui há 40 anos nesse conselho. Todos os conselheiros que já dedicaram o seu tempo aqui, talvez, além de tantos outros nomes, pudessem ser lembrados pelo Conselho Municipal de Cultura. Eu acho que tem pessoas que trabalham para a comunidade, participam das ações culturais, mas também é preciso olhar não somente um currículo acadêmico, mas sim uma contribuição efetiva para uma mudança da sociedade. Então, com todo respeito, não colocado pelos nomes aqui apresentados, mas eu acho que isso não está nem deliberado no regimento interno do Conselho, então sugiro a essa presidência que, de repente, possa discutir internamente com a TAI, com o Ivan, que fazem parte ali da Secretaria Executiva, para ver de que forma esses nomes podem ser apresentados. No ano passado, o Elton, antes de sair, tentou, se não fosse a pandemia, fazer uma sessão solene desse conselho para fazer uma homenagem a todos os ex-presidentes nessa trajetória de mais de 40 anos. Infelizmente, isso não foi possível. Quem sabe isso pudesse ser discutido. Então, isso como conselho. Agora, como Secretaria Municipal de Cultura, essa indicação da Secretaria Municipal de Cultura cabe ao secretário.
Então, eu me reservo ao direito de secretaria de ver quem são as pessoas, e sei que existem muitos nomes na cidade, mas essas indicações são feitas pelo mérito mesmo de receber o certificado como amigo da cultura. Isso, só para falar que também a gente, como foi entregue tanto para o Elton no final da gestão dele, quanto para a Soila e para a Nani, foram parceiros do Conselho, pessoas que trabalharam efetivamente dentro do Conselho. Isso era uma explicação, mas como foi uma pauta que vocês pediram, a gente trouxe para ter essa explicação, e como o Rodrigo está passando a informação sobre o Amigo da Cultura, que quem dá esse certificado é a Secretaria e não o Conselho. O Conselho dá parceiro do Conselho, como eles receberam, pessoas que trabalharam em prol do Conselho e em prol das políticas públicas da cidade. Vocês trouxeram o nome, porque foi uma coisa da demanda que veio da última reunião. O que a gente pode estar pensando, quem está no GT do regimento, é pensar de que maneira a gente criar talvez uma homenagem, entendeu? Já estando no regimento, e um evento que isso ocorra, entendeu? Aí a gente pode começar até também colocando isso no regimento e fazendo esse evento específico, de chamar as pessoas que já fizeram parte do Conselho, que trabalharam em prol do Conselho, em prol das políticas públicas, e assim a gente ir criando esse fomento de pensar nessas pessoas que também trabalham em prol da cultura, como diz o Rodrigo, há muitos e muitos anos. A Raquel levantou a mão aqui, primeiro, e depois quem levantou também o Arnaldo. Então, Raquel primeiro fala, depois o Arnaldo retorna, pode ser? Estão me ouvindo? Sim. Estou com meu celular parado para ver se funciona, né, gente? Porque ele funciona quando ele quer. Gente, assim, ó, naquela reunião havia até levantado essa questão que o Rodrigo fala, que era a secretaria que vinha fazendo essas homenagens, porque ele é um assunto bem complexo e, inclusive, delicado. Nós, além do que o Rodrigo já falou, tá? Nós tivemos também uma oportunidade, quando a Jaqueline Birger era presidente, acho que a Mari era vice, se não me engano, pensamos em fazer, inclusive, até um tipo de uma medalha, como uma comenda, algo assim, que o conselho desse, mas aí não seriam vários nomes. Na época se pensou 1, 2 ou 3 nomes ao ano, para que realmente fosse uma honraria de peso, né? E aí, muito bem pensado no nome, até como o Rodrigo próprio falou, a professora Sueli, por exemplo, uma pessoa que está aí há anos colaborando com a cultura, a gente tem várias pessoas que são expoentes. Eu vou entrar num assunto delicado, que às vezes a gente pensar, às vezes também é uma pessoa que às vezes é um político, não que ele não mereça, né? Não que ele não tenha todo esse trabalho, mas aí a gente tem vários artistas, produtores culturais, pessoas ligadas a patrimônio. Então, assim, teria que ser muito bem avaliada a forma que a gente faria isso, porque já naquela época, quando a Jaqueline era presidente, por isso que eu pedi que a gente mandasse para uma outra reunião essa discussão, porque ele é bem complexo, né? A gente tem inúmeras pessoas na cidade que durante anos, décadas, vêm aí se dedicando à cultura. Então, eu acho que a gente tem a ideia da Camila de levar para esse GT a forma e a gente pensar mais aprofundadamente como é que isso funcionaria, eu acho válido, porque simplesmente a gente colocar um nome, a gente acha que tem um universo de várias pessoas merecedoras dessa homenagem, né? Além do que a própria secretaria já faz, o Conselho também já pode fazer, essa é uma ideia que há alguns anos já surgiu, se abandonou, e a gente pode retomar essa ideia. Eu acho até essa ideia ali que foi falado que o Elton tentou de homenagear ex-presidentes, e assim homenageando todos os conselhos que já passaram, conselheiros, aliás, eu acho interessante. Então, só para colocar essas situações. Ok. Arnaldo, depois Rodrigo. Arnaldo, no máximo 2 minutos, tá? Isso já teria falado. Beleza. Não iria passar mais que isso mesmo. Camila, primeiro, eu creio que eu creio não, tenho certeza que a Luana e eu, quando levamos a interpretação que a gente teve, foi exatamente essa que o Rodrigo falou. Não o conselho indicar, dar comenda. O conselho indicar, aqui deliberar, sim, oficializaria um pedido de análise para a Secretaria Municipal de Cultura. Essa foi a interpretação que a Luana e eu tivemos, e então levamos, e quando elencamos vários nomes, e chegamos no nome da questão da dança, foi exatamente esse.
inclusive seria deliberado aqui dentro do Conselho se nós aprovaríamos ou não a nossa indicação desse nome para a Secretaria, e não nós darmos nenhum tipo de comenda. Não passou por mim e pela Luana isso em momento algum. Até porque nós estamos estudando uma comanda dentro da nossa própria associação, específica para a dança germânica. Então, eu acho que se passou diferente disso que o Rodrigo falou e que eu também interpretei, eu acho que é um equívoco. A ideia era exatamente essa, nós aqui deliberarmos os nomes, se aprovados os nomes aqui, então nós oficializarmos a Secretaria a nossa indicação para que a Secretaria, então, sim, detentora do poder de dar a comenda, assim, analisasse. Essa foi a minha interpretação, e posso dizer também que foi a interpretação da Luana. Em momento algum, darmos uma comenda para alguém. Ok, antes de passar a palavra do Rodrigo, é só para falar que é bom até estar esse assunto, porque todo mundo já entende, compreende como é que é a dinâmica, para não, né, ter dúvidas, e a gente vai trabalhando. Primeiro o Rodrigo, depois a Cálio e Isaías. Só para deixar claro, porque uma coisa é a entrega do certificado de amigo da cultura, outra coisa é a comenda do mérito cultural. Até para ficar explicado e voltar um pouquinho na história do tempo, a primeira pessoa a receber uma medalha de comenda da cultura da cidade foi a professora Sueli Petri. Quem sugeriu isso fui eu, na época que era conselheiro. No último ano, não aconteceu a entrega em função da pandemia, mas é preciso deixar bem claro que quando eu retornei para a secretaria, quem trouxe essa atividade de volta fui eu. Quem paga a comenda sou eu do meu bolso. Certificado, flores, quem vai atrás da medalha, tudo sou eu. Então, é uma coisa do secretário, do presidente Rodrigo, que faz a entrega da comenda. Com relação ao certificado de amigo da cultura, são as instituições ou pessoas parceiras da Secretaria Municipal de Cultura. Caso o Conselho delibere por entregar um certificado, como já foi feito nas edições anteriores, daí isso sim é colocado em discussão aqui dentro dessa reunião. Perfeito. Carla ainda quer falar, depois Isaías. Gente, 3 minutos, tá? Para fala. Oi, Carla. boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não, eu acho que a dúvida que eu tinha, Rodrigo acabou de tirar, e acho que as falas acerca da indicação, a minha pergunta era justamente sobre a comenda, né, para o Rodrigo, e acho que é muito importante a gente pensar em pessoas que de fato representem a cultura, né, eu acho que não tem outro critério que não seja esse, né? E que nesse sentido seja pensado nesse coletivo, num grupo de trabalho, numa reunião específica, nomes que façam pela cultura, que não seja só pela função que ocupa, mas independente da função que ocupa, né? Então, eu acho que isso é muito importante para que a gente compreenda que quando a gente recebe, seja de amigo de cultura ou de outra atividade, né? Que tenha uma representação, porque querendo ou não, tu está entregando, né, um certificado, né, e mostrando para a comunidade aquilo que o Conselho, aquilo que a Secretaria de Cultura compreende como mais relevante, como um sujeito relevante para aquele contexto, né? E aí me preocupa muito quando a gente atravessa questões que não são somente de fundo efetivamente artístico-cultural para o contexto, né? Então, só para poder pensar nisso, e contribuições no sentido mesmo de, até de um certo ativismo dentro da área, né? Então, só para poder pensar nesse sentido. Perfeita, Carla. Isaías? Quer falar ainda? Sim, bem rápido aqui. Não só agradecer o esclarecimento do Rodrigo, e também a minha interpretação seguiu na linha do Arnaldo, né? Na última reunião, cada cadeira sugeriu um nome ali. Reconheço que a minha sugestão ali do nome, então vou falar aqui do Ismael, ele tem função política, é um deputado estadual, mas enfim, né, a ideia não é seguir outras pautas além da cultura, mas o que me chamou a atenção é a expressão da publicação de 50 livros, da relevância dele como autor, e como sou representante da cadeira de literatura, biblioteca e livro, posto isso seria o nome. Mas, ok, né, sem nenhum outro requisito. Então, como sugestão também do Rodrigo, como vice-presidente, eu e a Camila podemos conversar e dar uma reavaliada ali na questão do edital, para verificar certo essa questão dessas sugestões ali de nomes, para passar para a triagem
da secretaria. Podemos também. Então, a gente não tem que aprovar nessa pauta, né? O que a gente pode fazer é encaminhar, né? Só oficializar esses nomes para encaminhar para a secretaria, e a secretaria, nesse momento, responde a caráter do que for, e também não tem nenhuma obrigação. E sobre a questão da gente ver, os nomes que já foram ditos aqui, é a gente colocar na nossa reunião do regimento, sobre como trabalhar isso e como fazer prestar essa homenagem e dar, né, esses certificados. Vamos, a gente tem mais uma pauta ainda, mas se Isaías, tu ainda quer falar ou só estava com a mão levantada? Emanuela, você tem 3 minutos, tá? Para elaborar, para a gente encaminhando. Oi, dá para me ouvir certinho? Dá, sim. Não, é que eu estou achando confusa essa questão ali da sugestão de nomes, porque não ficou definido, então, se as cadeiras vão sugerir nomes, se a secretaria pretende aceitar os nomes, porque, pelo que eu entendi, a questão do amigo da cultura e mérito é outra coisa, não entra nessa situação do conselho poder ou não sugerir nomes, e eu também não entendi se, então, o conselho vai fazer esse certificado de mérito e aí vai mudar o regimento. É isso, eu queria só entender como é que vai ficar essa situação. A questão do amigo da cultura, essa parte da secretaria, o secretário, ou então a gente pode sugerir nomes para a secretaria, e vai a secretaria acatar ou não esses nomes. Isso é mais ou menos isso. Sobre a questão do conselho, o conselho já deu certificado de parceiro do conselho, em outros momentos. São pessoas que trabalharam em prol do conselho e em prol das políticas públicas aqui da cidade, né? Como na última vez agora a gente deu para o Elton, que foi presidente durante 4 anos, a Soila como vice e a Nani, que sempre trabalhou com a comunicação do conselho, enfim, partilhando as coisas. E o que a gente vai fazer agora, Manuela, é, primeiramente, mexer no regimento, a gente já estava mexendo no regimento, e colocar essa pauta dentro do nosso GT. E ali articular como, né, colocar essa homenagem, como fazer. Aí, quando o GT tiver uma ideia, a gente faz uma reunião com o conselho aqui, talvez uma extraordinária específica sobre isso, para explicar, para ver se os conselheiros estão de acordo ou não, e aí seguimos, entendeu? Para a gente criar isso junto. Sanou? Certo, então não, na próxima reunião não vai ter nomes das setoriais, não vai ter nada disso. Não. Primeiro a gente precisava, acho que esse ponto foi importante para todo mundo começar a entender o que era, porque no outro mês veio rolando esse assunto de homenagem, porque o Isaías trouxe a pauta de querer homenagear o ex-secretário Silvio. Então, foi bom estar aqui para a gente começar a explicar e sanar as dúvidas. Então, no próximo momento, a gente vai trazer esse assunto de novo quando o GT de regimento tiver definido algo, para trazer como sugestão. Ok? Perfeito, obrigada, Camila. Então, gente, se esse assunto foi sanado, nós vamos então para a nossa última pauta, que é sobre a regulamentação da praça. Espera aí, gente, esse computador dá isso. De ocupação da praça com ações culturais, né? O Arnaldo, a Tati trouxe esse assunto para a gente no grupo e perguntou se podia trazer como pauta, e o Arnaldo também se manifestou. O Arnaldo, ele se encontra na sala também ainda? Acho que não. Mas a Tati pode fazer a fala, né, explanar sobre isso, e a gente vê o que a gente encaminha. Pode ser? Tati, só não se prolonga muito, tá? Porque a gente tem o tempo da reunião para acabar. Então, vai lá. Ok. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece ainda, eu sou Tati, sou representante do coletivo Colmeia nessa reunião, junto com outras pessoas que também estão aqui, que são parte do coletivo. No momento, estou fazendo trabalho junto ao GT de Acessibilidade de Artes Visuais, e eu pedi a pauta por causa de uma fala feita pelo Carlos, do GT Eletrônica do Colmeia, questionando lá no grupo geral da comunidade
a respeito dessas reformas que estão acontecendo nas praças, né? Já que a gente teve esse processo de adote uma praça, que foi uma sugestão do Conselho, que foi acatada pela Prefeitura, só que isso aconteceu de uma forma que não foi regulamentada e não teve consulta do Conselho, deste Conselho ou de outros conselhos na hora de fazer esse processo. Pelo menos não do meu conhecimento ou das pessoas com quem eu tenho conversado a respeito. Então, essa questão das praças, ela é uma questão complexa que já vem de muitos anos, de várias pautas que foram levantadas, situações que aconteceram no decorrer desses anos, onde a gente tem vários desafios na hora de fazer eventos culturais em espaços públicos da cidade. Queria lembrar que existe ali no ponto 1.4 do Plano Municipal de Cultura a previsão de estruturar os equipamentos públicos e de cultura da cidade, que inclui as praças, para que possam haver essas intervenções culturais e execuções de projetos culturais para a comunidade. Então, as praças são feitas para as pessoas, elas precisam de bancos, elas precisam de água, elas precisam de banheiro, elas precisam de um ponto de luz para que esses artistas possam fazer essa montagem de uma estrutura para fazer essa intervenção, elas precisam de internet, muitas vezes, que isso também está previsto no nosso Plano Municipal de Cultura, né? E aí a gente entra em dois pontos que são muito importantes. A gente tem em Blumenau, nesse momento, do Poder Legislativo, a Lei do Silêncio, que já foi também discutida essa questão várias vezes aqui dentro desse conselho, sobre como a Lei do Silêncio ela não regulamenta o direito de manifestação cultural. Ela dá poder total ao reclamante de impedir a execução de um projeto cultural, por exemplo, mesmo que ele tenha os alvarás, mesmo que ele tenha todo o processo de ter feito um projeto cultural aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura, com apoio da Secretaria, com apoio do Conselho, e ainda assim há o poder do indivíduo de impedir a execução, como já aconteceu de todos os tipos de manifestações culturais, de apresentação de dança de grupo folclórico, apresentação de música de maracatu, apresentação de teatro, e assim por diante. Então, assim, se abriu uma margem muito grande de que, se eu não gosto, não vai acontecer. Eu tenho o direito de impedir que outras pessoas tenham acesso à cultura. Então, foi solicitado já no passado, junto a esse conselho, que houvesse uma elaboração de uma comissão, e que aconteceu na ocasião, só que como as demandas eram muitas, a gente naquela época estava trabalhando em cima do Plano Municipal de Cultura, em cima da alteração para o Herbert Holletz, e foi uma demanda muito grande que acabou se sobrepujando sobre essa questão das praças. Então, eu vou pedir que o Conselho retome essa comissão, porque a gente tem questões assim, a nossa Lei do Silêncio atual, ela foi alterada em 2020, e não existe mais aviso. Se alguém chama a polícia reclamando de que está tendo barulho, ela te multa imediatamente com R$500. Chegou lá, teve uma reclamação, a multa é imediata. Eu peço que vocês verifiquem essas alterações que aconteceram na legislação, porque isso é muito sério, né? Eu vou trazer um exemplo muito específico da minha experiência pessoal junto ao Grupo Capivara de Maracatu, onde a gente tinha autorização para utilizar o espaço de uma escola pública do diretor da escola, num espaço, num horário diurno, era à tarde e de manhã, para fazer as oficinas para a comunidade de forma gratuita de Maracatu, que é uma manifestação cultural brasileira, negra, e a gente teve, sim, uma situação de preconceito, onde o vizinho chamou, dizendo que estavam fazendo som de macumba, e que aquilo lá era muito barulho, e que era inadmissível. A polícia veio, e nós, num espaço com autorização, durante o dia, fomos impedidos de realizar uma oficina cultural aberta para a comunidade. Então, são questões muito graves que estão acontecendo. Aí a gente vê também que é um problema tanto legislativo, porque a gente não tem essa garantia da execução cultural nos espaços públicos,
né, dentro, que haja uma exceção dentro da lei do silêncio, e a gente tem um problema no executivo, que é outro ponto que eu queria trazer para vocês. É bem complexo mesmo, é profundo o problema. Para poder utilizar um espaço público, é necessário fazer uma grande quantidade de alvarás, de autorizações, que demanda várias etapas em vários locais diferentes. Eu vou aqui fazer uma leitura bem rápida para vocês sobre quais são as etapas que a gente precisa. Tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é ir até a prefeitura, na Praça do Cidadão, e abrir um pedido de alvará de evento, indicando o local, data, horário e o tipo de evento que vai acontecer. Primeiro documento. Depois, você tem que ir até os órgãos da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Juizado da Infância. Você precisa providenciar uma ART, que é um documento assinado por um engenheiro, para dizer que essa é a estrutura que nós vamos montar. Esse engenheiro vai cobrar também. Na Polícia Civil tem taxa também. Depois a gente precisa fazer esse processo todo, ainda providenciar uma grande quantidade de detalhamentos. Por exemplo, dependendo da quantidade de pessoas, eu tenho que contratar uma ambulância, eu tenho que contratar serviço de segurança, coisas que aconteceram por conta daquela situação da Boate Kiss, há muitos anos atrás, que alteraram a legislação a nível nacional e que nos amarram a tal ponto em que um artista que quer fazer uma intervenção cultural gratuita para a comunidade, ele fica impedido, a não ser que ele tenha pelo menos ali uns R$500 para investir, só para levar esse projeto para a comunidade. Nós, do Colmeia, temos muito a agradecer com o nosso nosso ex-presidente da Fundação Cultural e o nosso secretário, que nos apoiou, desde que ele assumiu a secretaria, nos apoiou auxiliando no processo dessa liberação de alvarás, com o nome e CPF dele, para nos auxiliar, para a gente conseguir, porque enquanto coletivo que não movimenta dinheiro, querendo levar a arte para a comunidade, a gente não tinha condições, simplesmente não tinha condições. A quantidade de exigências é tão grande, tão absurda, que não tinha como chegar lá. Então, a gente paga uma taxa, o artista, né, todos os artistas da comunidade pagam várias taxas, mas na hora que chegam na praça, não tem estrutura o espaço para montar um palco, não tem ponto de luz, não tem água, o banheiro a gente precisa solicitar, aí a gente tem a questão da internet, que raramente está disponível nas praças da cidade, além da questão da lei do silêncio, e aí a gente tem todo um problema de que a gente não está tendo garantido o nosso direito, que é constitucional, de manifestação cultural, né? E a gente fica amarrado por legislação, por executivo, e por isso que a gente está pedindo ajuda agora ao Conselho para criar essa comissão, discutir essa questão, fazer alteração na legislação, tanto da lei do silêncio, quanto facilitar e desburocratizar o acesso a essas praças e regulamentar o acesso a essas praças, já que elas estão agora sendo cuidadas pelo privado, né, setor privado, em alguns casos, pessoas físicas também, que garanta o acesso. Porque, novamente, um exemplo, já estou finalizando. 3 minutos, tá. Ok. Outro exemplo que eu tenho para dar para vocês é que ali, a praça em frente ao Museu da Cerveja não pode ser utilizada, a não ser que seja autorizado pelo órgão, pela empresa privada que está fazendo o controle daquele espaço. Nem a Secretaria de Cultura pode fazer isso. Então, é muito complexo que a gente esteja privatizando essas praças e não garantindo os direitos constitucionais. É dever do Estado garantir fruição cultural, acesso à cultura, mas o Estado, neste momento, aqui a nível municipal, ele impede essa fruição, dificulta, inclusive, para comunidade indígena, que vai fazer o trabalho né, a lei do ambulante, é outro problema que a gente tem em Blumenau, que a gente não consegue, não tem o direito de expor um trabalho que é feito manual, seja indígena, seja qualquer tipo de trabalho manual no espaço público, porque a polícia vem e te leva embora. Então, assim, várias questões importantes a ser discutida, e fica o nosso pedido enquanto coletivo. E uma última sugestão
A situação da luz junto à Celesc, ela é complexa, porque nem a secretaria não consegue ter uma discussão adequada com a Celesc, que se recusa a auxiliar esse processo, apesar de ser uma empresa público-privada, ela age como uma empresa privada, só que a Celesc possui um fundo próprio, onde são depositadas todas as multas que a Celesc vem acumulando nesses anos aí de eventuais erros que eles fizeram nas contas de luz, enfim, existe um fundo considerável da Celesc que deve ter acesso para a execução de projetos culturais, e fica a nossa sugestão enquanto coletivo que a secretaria apresente um projeto que garanta os pontos de luz em todas as praças da cidade, para pelo menos essa questão a gente conseguir resolver. Obrigada, gente. Tá, CGT, a gente deixa isso para a próxima pauta, porque como foi bastante, já alguns conselheiros tiveram que sair. Tati, a gente volta com essa pauta de fazer um GT para pensar sobre essa regulamentação, como já teve antes. O Rodrigo está por aí ainda? É que eu não consigo mais mexer no computador, gente, desculpa, preciso mexer. Não, só para a gente ver a possibilidade, Rodrigo, sei lá, da gente tentar fazer uma reunião com alguma secretaria, ver se a possibilidade, você ir buscar e trazer na próxima reunião alguma coisa para, a partir desse GT que vai ser criado, a gente também trabalhar em cima, para ver. A gente sabe que tem a questão da Celesc, que é um problema, a própria secretaria tem algumas dificuldades, eu acredito, né? Sim, só para deixar claro para todo mundo, Camila, a dificuldade do produtor cultural é a mesma que todos nós passamos. A tramitação não é exclusiva, e muitas vezes a gente acaba abraçando aqui. Bom, eu acho que tu lembra do evento que tu produziu lá no Teatro Carlos Gomes, faltando um dia, acho que a Deda estava junto, né? E a correria que foi. A legislação é a mesma para todos, então são dificuldades que nós precisamos caminhar em conjunto. Me coloco à disposição no que for possível para somar. Lembrando, inclusive, na época que o Elton ia ter, a Tati era vice-presidente, que foi convidado o pessoal da polícia para estar conosco numa reunião, para esclarecer essas dúvidas, porque são vários organismos, como a Tati colocou. Então, não é apenas resolver um problema. Sobre a questão do legislativo, como a gente tem agora uma comissão de educação e cultura bem assim interessada em contribuir com as questões aqui do Conselho, de repente de provocar uma reunião com a vereadora Cristiane para falar dessas questões, como a Tati coloca e traz, compartilha com o Conselho aqui, de pensar nessas atitudes com relação à lei do PSIL e essas garantias, né, de ter algum consenso dentro da lei. E com as demais alterações, eu acho que a gente pode sentar e pensar em conjunto, porque eu tenho que partir do pressuposto que hoje, praça da secretaria, a única que é de responsabilidade minha é no mausoléu. Então, todo e qualquer outro espaço, eu preciso sim conversar com as secretarias ou a Secretaria Municipal de Manutenção Urbana para que possa efetivamente as ações acontecer, mas estou à disposição como secretário. Então, a gente deixou a próxima pauta, a formação desse GT, aí eu peço que o Rodrigo também faça parte dele, e você, Tati, converse com outros também titulares, para eles também se fazerem presente nesse GT, quando eu abrir, no próximo mês, isso, né, para eles colocarem também à disposição, para a gente pensar nisso juntos. Talvez a gente tenha alguém da comunidade também para trocar uma ideia e trazer as coisas. Mais alguém quer falar sobre isso? Ou está tudo ok? Alguém fala no microfone, gente, no áudio, porque eu não posso mexer no computador. Oi, Camila. Sim. Emanuela, eu queria falar em relação ao que a Tati comentou, porque a gente comentou nos grupos de WhatsApp também relacionado a essa só um questão minutinho, Manu, até 3 minutos, tá? Tá. Sobre esse uso da energia quando vai fazer alguma coisa em alguma praça e está se fazendo projetos e está se alterando as praças e melhorando as praças e não tem ponto de energia. Então, assim, é um problema antigo que quando eu entrei no conselho já vinha sendo discutido essas coisas e nunca se resolve. Então, assim, a gente tem leis municipais que estão indo contra as leis federais. Sabe, a questão da lei do ambulante é uma delas, que chegou a se mandar ofício para a Câmara, a gente simplesmente não teve retorno. Como é que faz essas coisas? Tem pessoas se prejudicando com isso, tem pessoas que não têm renda por causa disso, entende? Então, assim, como é que uma lei municipal vai contra a lei federal de cultura?
São coisas que a gente precisa ter o retorno. E sobre os pontos de energia, que é o básico, né? Água, luz e saneamento. A pessoa que vai fazer um evento numa praça, que é um direito dela, a ocupação do espaço público, como blumenauense, como cidadão, como pessoa que nasceu gente, e ela não pode, ela pode levar a caixa de som, ela pode levar um instrumento, mas ela não pode levar a tomada e o fio de casa. Então, assim, ó, são coisas que me parece que já tem que vir pronto num projeto. Depois, se vai ser pago à parte, se vai ser chamado um relógio, se vai ter como conectar a luz na hora, isso aí são outras questões, mas o projeto em si não ter como você ligar em instrumentos, fazer uma ligação, me parece assim um projeto que não vê a cultura, que não enxerga a cultura, que nega mesmo o direito à cultura. Então, acho que a gente precisa falar com essas pessoas que estão à frente e explicar o que é cultura e o que é esse conceito de cultura, porque muito se nega de direito básico em relação a isso. Era só isso mesmo, porque são coisas que já vêm de tanto tempo, assim, e o GT daí até desanima a gente participar de GT, sabe? Porque tu vai mandar o ofício, vai escrever, vai falar, vai colocar tudo, vai trazer de toda a comunidade, tu vai buscar com eles quais são as dificuldades, as melhorias, vai fazer todo esse serviço e tu não vai ter retorno nenhum. Nem assim, olha, eu li e não gostei. Simplesmente não se tem retorno nenhum. Sim, o que a gente pode fazer, então, é, a partir desse GT, tentar marcar reunião, então, com a vereadora Cris, também o responsável pela cultura da OB para estar junto. A gente precisa definir isso junto com o secretário, marcar esse encontro, fazer essa reunião e ver como é que a gente consegue, se a gente consegue alterar alguma coisa. Então, na próxima reunião, a gente faz esse GT, se organiza, e aí a gente já vê com o Rodrigo já também a possibilidade de fazer esse encontro, né? Nem que a gente vá na secretaria, se encontra na secretaria, ou vá na Câmara de Vereadores. Ok? Então, a partir disso, nós vamos passar para os assuntos gerais. Rodrigo, pode falar. Eu vou pedir licença, porque eu vou precisar me ausentar para uma próxima reunião, mas eu precisava informar algumas questões. A primeira delas, a partir da semana que vem, vai ser disponibilizado para toda a comunidade um projeto de parceria com o Teatro Carlos Gomes, que não inclui transferência de recursos. O teatro abriu agora para a comunidade, abre na próxima semana, um projeto para 100 bolsas nas várias escolas de formação que é ali. Então, nós vamos divulgar essas parcerias de bolsas que vão ser patrocinadas através dos apoios institucionais que o teatro recebe. Além disso, o teatro vai disponibilizar 6 pautas para o grande auditório, para serem usufruídas no primeiro trimestre do ano que vem. E a secretaria vai participar, junto lá na avaliação dos projetos, quando a diretoria do teatro se reunir, nós vamos acompanhar a validação dessas propostas que vão aparecer. Então, é um formulário simples pela internet. Se você é um produtor cultural, você vai se inscrever, de repente tem uma pauta interessante, o Carlos Gomes vai avaliar e vai liberar o pagamento da diária, e esse produtor cultural, o artista, ainda pode cobrar preços populares no valor máximo de até R$30, sendo R$15 meia. É uma maneira de tentar atrair o público e fazer com que a gente possa se movimentar de novo numa cena cultural e num espaço importante como é o auditório do Teatro Carlos Gomes. A segunda questão que eu queria informar, o pessoal da AMP teve hoje aqui, nós vamos fazer na próxima semana uma parceria com a AMP, dentro daquela estrutura que ali existe, uma feira de artesanato, já estão todos os artesãos já se inscreveram, então é uma primeira alternativa para que a gente ocupe também aquele espaço da AMP como uma movimentação, ou uma rua ali aos finais de semana que não tem um fluxo muito grande, então conforme for essa primeira edição dessa feira, que é também uma ação social para o sítio do Lúcia, né? Lá de Cachorrinhos, que ajuda lá, então a ideia é fazer com que a gente crie um calendário de uma feira naquele espaço ali próximo da Humberto de Campos. Então, a gente tem conversado com a AMP nesse sentido também. Sobre a capacitação da lei do mecenato estadual, o presidente da Fundação Catarinense esteve aqui, nós vamos promover, em data que vai ser repassada ainda, uma
conversa com os produtores culturais e artistas do Vale do Itajaí. Já tem muito material na internet, mas nós teremos aqui, como ANV, uma fala com a comunidade sobre como inscrever esses projetos através do ICMS estadual, que é uma possibilidade que a gente tem mais próxima de chegar no empresariado e fazer com que esses projetos possam circular. Então, eu acho que é importante ter essa conexão para a gente, todo mundo entender aqui como vai funcionar essa transferência de recursos. Duas últimas informações. A primeira é lembrar que estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura, então aí as inscrições estão correndo, até a representante da Secretaria de Educação já colocou. E na semana que vem vocês vão receber as informações aí, já começamos a divulgar nas redes sociais da Secretaria. Nos dias 30 e 31 nós teremos 2 sessões por dia no Cine Autorama, que é um projeto que veio para Blumenau. Nós vamos receber aqui próximo da Rua das Palmeiras, onde o Cine Autorama vai ter exibição de filmes às 6h30 da tarde e às 9h da noite. Era isso, obrigado, agradeço a atenção de todos. Eu peço a licença, mas eu preciso também me ausentar, porque eu estou entrando em outra reunião. Eu não sei, Rodrigo, eu não sei se a Tati tinha uma pergunta, era sobre isso que o Rodrigo falou, Tati, ou não? Sim, era bem rápido, só saber aonde, para fazer a inscrição desses projetos para utilização do espaço do teatro, é no site da Secretaria? Nós vamos divulgar a partir da semana que vem, vai sair esse formulário com as informações pertinentes, né? E onde pode fazer direto a inscrição através desse formulário, e a diretoria do Carlos Gomes vai avaliar e tentar mesclar o máximo possível de pautas diversas para tentar principalmente atrair o público e lembrar que aquele espaço lá existe. Show, obrigada, Rodrigo. Nada. A gente também agora vai abrir espaço rapidamente para a Tayana e o Ivan queriam mostrar um estagiário agora, era isso? Só apresentar que existe um estagiário agora na Secretaria de Cultura, trabalhando com eles, então vocês também vão falar com ele futuramente. Quem é, Tati? Oi, pessoal, boa tarde. O Fundo Municipal recebeu com grata satisfação agora um estagiário para auxiliar aqui na demanda, que é bem grande, todos sabem o volume de documentos que são gerados quando a gente tem abertura de edital. Com a Aldir Blanc, o trabalho triplicou. Então, eu quero apresentar para vocês o Anderson. Ele é estagiário na área de administração e começou com a gente ontem aqui na secretaria. Abriu? Boa tarde, meu nome é Anderson, vou estar ajudando a Thay e o Ivan aqui, auxiliando, né, alguns serviços, tem bastante papéis para botar em dia, e vou estar ajudando eles aí. Seja bem-vindo, Anderson, espero que você curta, goste, que a gente vai futuramente falar bastante com você, então. Participe das reuniões também do Conselho, que você é sempre bem-vindo. Gente, eu queria falar de um assunto que ocorreu ontem, que a gente colocou que eu coloquei ali, foi no nosso grupo, que foi o pedido da assinatura da carta, que vários artistas do Estado e alguns aqui de Blumenau, que foram inabilitados no Anderle, né? No Elizabeth Anderle. Eu deixei a carta à disposição de vocês para lerem também, eu quero só falar como é que foi encaminhado. Ontem a titular de teatro, a Elaine, não conseguiu fazer a leitura dessa carta na reunião do Conselho do SEC, mas ela conseguiu comentar um pouco sobre isso. O caminhamento foi, então, que hoje eles estão protocolando lá na FCC esse pedido de revisão, né, frente à FEPES, porque acredito que tem erros na plataforma. O presidente da FCC, o Edinho, ficou sabendo já da carta, ficou na mão dele também essa carta, antes do protocolo oficial, e ele já ia fazer uma reunião hoje à tarde com a FEPES também, porque ele entende que tem alguns problemas acontecendo. Então, assim que for vindo desdobramento disso aí, eu vou deixar vocês a par também ali no grupo, falando quais foram as medidas tomadas, porque, como diz na carta, o que eles estão alegando possibilitando as pessoas de participarem não está no edital. Então, precisa ser esclarecido isso, né? Precisa ser minuciosamente informado, por que não? As pessoas não vão poder participar do edital. Comigo era isso. Não esqueçam que vai ter a abertura amanhã do Aldir Blanc.
está aberto até segunda-feira o Aldir Blanc do Estado. Por favor, gente, escrevam projetos. Vocês que podem escrever para o Aldir Blanc do Estado, é bastante dinheiro. Então, vocês precisam, esse dinheiro não pode voltar para o governo, isso tem que ser aplicado na cultura. Está difícil o edital do Estado, está complicado, mas vamos lá, tem que tentar. Levantar a mão 2 pessoas. Gente, não consigo ver. Quem levantou a mão, por favor, se manifeste. O Clay e o José Inácio. Então, Clay primeiro, depois o José. Pode falar, Clay. Obrigado, presidente. É só para manifestar aqui, né, na verdade, reportar para vocês aqui algumas atividades culturais que foram realizadas lá dentro do Centro Cultural 25 de Julho. No dia 9, a gente teve um almoço ali com música, dança folclórica, gastronomia, e movimentou em torno de umas 250 pessoas. No dia seguinte, no dia 10, a gente organizou uma feira de artesanato e também a tal das feiras de mercado de pulga, né, que não tinha ainda em Blumenau. Também teve bastante gente, vários artesãos participaram dessa feira, teve teatro, teve música ao vivo, então foi multicultural mesmo ali a presença, apesar de o centro ter uma temática, né, da herança cultural alemã, ele se abre e a porta está sempre aberta para todas as outras expressões culturais. A casa teve visitação no dia todo ali, né, com essas atrações. No último domingo, nós tivemos também um café tradicional ali com apresentação de música alemã e tal. E eu quero lembrar a vocês, o Arnaldo provavelmente iria fazer esse comentário, mas como ele já teve que se afastar, no dia 6 agora de novembro, o grupo folclórico, o Blumenau Volkstanzgruppe, né, vai fazer uma pastelada justamente para tentar arrecadar aí um pouco, né, para manutenção dos próprios trajes do grupo dele. Então, essa pastelada vai acontecer no dia 6 de novembro, eles já estão fazendo as vendas dos tickets. Quem puder colaborar, a gente agradece bastante. Perfeito, José. Boa tarde, gente. Essa semana a Thay passou para mim a nomeação, né, que saiu na portaria. Camila, eu só queria reforçar o pedido, né, se possível, para que vocês me integrem nos grupos de trabalho do Caliton, né, até para que a nossa setorial possa continuar os trabalhos nos GTs em que ele tinha indicado o nome, né, e até porque é um pedido dele, né, enfim, mas só para reforçar esse pedido, tá bom? Tranquilo, eu converso com você no privado, José, para te falar também GTs que tem, qual você também possa querer fazer parte, não só o que está envolvido, ok? Perfeito, obrigada. O que mais que eu queria falar? Está acontecendo o FITUB, gente, até sábado, então também aproveita a programação online. E eu acho que é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer o espaço que vocês me deram para falar em nome do Coletivo Colmeia e espero que a gente consiga esse ano de 2022 realmente efetivamente melhorar a situação de desenvolvimento de projetos culturais em espaços públicos da cidade. Contamos com o apoio do Conselho para que isso aconteça. Obrigada, gente. Perfeito. Mais alguém? Então, acho que é isso, meus queridos. A gente está no final, acabamos. Até mais. Eu vou interromper, então, nosso compartilhamento e a nossa gravação. Então, é isso. Tenham todos uma boa tarde.